Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ananelli. Vamos ver hoje, gente, sobre redes urbanas, tá? Pra gente encerrar esse capítulo aqui de urbanização. Tá na página 75. Gente, quando a gente fala em redes urbanas, a gente realmente tá falando a continuação do assunto de hierarquia. A gente viu em hierarquia urbana a questão aí das metrópoles, né? A metrópole global, a nacional e a regional. Então, redes urbanas vai trabalhar na mesma linha de hierarquia também, tá certo? Aí a gente tem aqui, a rede urbana brasileira é constituída por um conjunto de cidades articuladas entre si, que formam uma hierarquia de graus de comandos, que vai das metrópoles globais, apenas duas, no caso aqui no Brasil, né? A gente só tem duas metrópoles globais, até as cidades locais, que são as cidades normais que a gente tem, tá? As espontâneas, as cidades planejadas, ok? Estabelecida pelo tamanho e pela oferta de bens e serviços de cada cidade, e que ainda não está plenamente completa. Isso porque o território brasileiro é imenso, e algumas áreas, como a Amazônia, ainda não são densamente povoadas. No entanto, nos últimos anos, a economia brasileira tem apresentado resultados positivos. Por isso, alguns fatores estão alterando a hierarquia da rede urbana brasileira. Entre esses fatores estão as mudanças na infraestrutura de transporte e telecomunicação, que reduziu as distâncias e possibilitou a desconcentração de atividades econômicas, distribuindo geograficamente os investimentos e fazendo surgir novos setores produtivos. Os investimentos por parte das empresas para atender mais rapidamente seus clientes através de compras por meio da internet, o que indica uma mudança de hábitos de consumo, assim como o processo de crescimento das cidades de pequeno e médio porte, as mudanças nos fluxos migratórios e a redistribuição da população. O que é que significa tudo isso? Toda vez que a gente tinha, que fazer qualquer tipo de compra ou então qualquer tipo de serviço, que precisava de qualquer tipo de serviço, geralmente as pessoas tinham que sair das suas cidades e procurar as metrópoles, tá? Seja ela metrópole regional, global ou nacional. Só que acontece o seguinte, com a mudança na questão de transportes, na questão das telecomunicações, na questão aí das compras online, tudo isso foi se modificando, tá? Foi fazendo uma redistribuição. No caso, a gente não precisa mais estar se deslocando, né, para grandes cidades para utilizar de bens e serviços, né, para fazer compras também. Então, tudo isso tem modificado a vida das pequenas e médias cidades, tá certo? Então, a gente tem tido uma mudança nos fluxos migratórios e a gente também tem tido uma mudança nessa questão da rede urbana. Antigamente, você tinha que sair de uma vila, procurar uma cidade mais próxima, as cidades procuravam as capitais, né? As capitais geralmente procuravam as metrópoles e assim por diante. Hoje não. Qualquer pessoa sai diretamente de uma cidade para uma metrópole global, ou então para uma metrópole nacional. Então as pessoas têm feito essa mudança de forma mais rápida e contínua, devido à questão de transportes. Como também tem evitado fazer esse deslocamento por causa dessas compras online, por causa também da mudança de bens e serviços, né, que estão abrangendo cada vez mais um número maior de cidades, ok? Então, acontece muito a questão da mudança, né, de hábitos de consumo realmente na rede urbana. Aí aqui continua dizendo o seguinte, toda cidade na era da informação tem um pouco de global. Por exemplo, mesmo morando numa cidade distante no interior do Brasil, se possuirmos um acesso à internet, poderemos nos comunicar ou mesmo realizar alguma transação financeira com qualquer lugar do planeta que também disponha desse veículo. Então, no caso, a gente para usar bolsas de valores, a gente para fazer qualquer tipo de movimentação em banco, a gente para fazer qualquer tipo de compra, né, para fazer uma transferência de dinheiro, a gente não precisa mais se deslocar, né, sair da cidade e ir para procurar outra cidade maior. A gente simplesmente faz esse tipo de coisa através da internet. Então, a internet ela tem ajudado, né, tem sido um veículo importante para a gente evitar esses deslocamentos
e também para a gente facilitar, né, o dia a dia das pessoas. Aí aqui continua dizendo o seguinte, ó. No passado, quando não havia essa possibilidade de contato entre uma cidade local e uma metrópole, as relações hierárquicas eram rígidas, lembrando a hierarquia militar, enquanto as cidades eram classificadas segundo sua população e suas relações eram escalonadas desde a vila até a metrópole nacional. Que no caso isso aqui está na figura 1. Calma que a gente já explica as figuras. Aí aqui atualmente é uma possibilidade maior de trocas de informações facilitadas pelo avanço das telecomunicações e da informática entre essas duas cidades e com as demais formando uma nova rede urbana. Aí a gente tem aqui a figura 1 e 2, né? Que mostram hierarquias diferentes. Mas aqui em cima, antes da gente falar dessas hierarquias que está aqui embaixo, aqui em cima a gente tem aí, ó, o mapa do Brasil e mostrando aí a questão da metrópole mundial. A metrópole mundial que a gente tem aqui no Brasil é São Paulo, né? Aí aqui tá mostrando, ó, da metrópole para o destino, Brasil e exterior, né? No caso, o que sai da metrópole em direção às outras cidades e tudo que vem das outras cidades, né, para a metrópole, ou seja, o fluxo migratório das pessoas em busca, né, de São Paulo para comprar ou então para usar algum tipo de serviço, ok? Aí aqui, gente, ó, nessas duas figuras, nesse gráfico aqui abaixo, ele tá mostrando a questão da hierarquia, né, de forma diferente, tá? Na figura 1, a gente tem a forma mais tradicional, a forma que a gente usava realmente antigamente. No caso aqui, ó, de baixo para cima, tá? Pessoas que moravam em vilas procuravam geralmente a cidade local. Quem morava na cidade local procurava o centro regional. Quem morava no centro regional procurava a metrópole regional. E, por fim, quem morava na metrópole regional procurava a metrópole nacional. Era realmente nesse tipo de hierarquia, né? A pessoa que morava numa cidade pequena procurava uma maior que a sua. Morava numa cidade média, procurava uma cidade grande. Morava numa cidade grande, procurava uma cidade maior, uma megalópole, tá? Uma metrópole também. Então, a gente tinha aí nessa relação de hierarquia tradicional. Nessa segunda figura, está mostrando realmente como está sendo hoje em dia, depois dessas mudanças aí com a internet, com os transportes, né? E com as telecomunicações. Então, aqui a gente vai ter, ó, do lado direito, nós vamos ter aí, ó, vila, cidade local, centro regional e metrópole regional. E do lado esquerdo, a gente vai ter a metrópole nacional. Então, ó, todas elas, né, interligadas. Ou seja, a vila ligada à cidade local, a cidade local ligada às demais, né, às outras três. O centro regional também ligado às outras três. E a metrópole regional também ligada às outras três. Então, é uma relação direta, né? Então, hoje em dia, você não precisa mais procurar apenas a cidade maior do que a sua. Você pode ir direto na metrópole mundial, que é São Paulo. Ou então, você pode ir direto numa metrópole global, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, certo? Então, a gente tem aí essa forma de uma nova organização da rede urbana. Outra coisa, gente, ó, na página 76, a gente tem aí um textinho falando sobre a questão da mobilidade urbana. Toda vez que a gente fala em mobilidade urbana, a gente está falando realmente nessa questão de transportes e serviços, porque esses transportes, né, eles ajudam e eles facilitam aí a vida das grandes cidades. Ao mesmo tempo que a cidade também, quando vai crescendo, a gente precisa fazer modificações nessa mobilidade urbana. Então, aqui, ó, ele está mostrando aqui um texto falando sobre as manifestações de 2013, aqui no Brasil, e também essa questão da mobilidade urbana, as formas que a gente precisa fazer modificações para que a metrópole, né, seja ela regional, nacional ou global, ela possa se manter melhor, no caso, para atender todas as pessoas que precisam ir até essas cidades, tá? Até essas grandes cidades. Aí, gente, ó, na nossa aula online, a gente vai fazer a correção das atividades. E assim a gente encerra esse capítulo, ok?
Na próxima aula, a gente já vai entrar no capítulo 7, falando aí sobre o espaço rural brasileiro, ok? Então, bons estudos.